Boa noite, são 19 horas pelo horário de Brasília, pontualmente 7 da noite, e como sempre, todas as segundas-feiras, começamos a nossa resenha Bam Bam Bam, sempre trazendo uma personalidade, uma figura importante no cenário político, social, esportivo, que tem alguma coisa para contar para a gente e participar com sua sabedoria e sua experiência. Quero agradecer à comunidade brasileira que nos acompanha também nos Estados Unidos através de links de transmissão, como, por exemplo, na Califórnia, do Almir Santré, na Flórida, do Antônio Mafuzzi, em Nova York, da Maria José Leite, também em Boston, do Márcio Medeiros, e em Portugal, do José Carlos Viseu. Quero agradecer a você que, mesmo não nos acompanhando ao vivo, também vai lá no meu site, www.marciobernardes.com.br, e durante a semana, permanentemente, você tem todas as lives, todas as entrevistas. Estamos comemorando agora em junho um ano desse nosso encontro semanal às segundas-feiras, às 7 da noite. E você pode, se não for possível acompanhar ao vivo, pode ir lá no meu canal do YouTube e você é muito bem-vindo. Faça a sua inscrição, se inscreva no canal. Você pode nos acompanhar pelo IGTV do Instagram ou até no meu site. É um prazer tê-lo conosco. Nesta noite, traremos uma grande amiga, uma grande profissional, uma figura extremamente conhecida em todo o Brasil, a jornalista, escritora e economista pela PUC, Denise Campos de Toledo, paulistana, que nasceu dia 8 de agosto, escreveu 2 livros, é formada também pela ECA da Universidade de São Paulo. Daqui a pouco vamos falar dos livros dela, com uma longa carreira. A Denise já passou pela Jovem Pan, SBT, Gazeta, está na Gazeta atualmente, Manchete, Cultura, Rede TV, Estadão, Jornal da Tarde, Rádio Eldorado. Começou em 1983. Oi, Denise, tudo bem com você? Olá, Márcio, olá a todos que nos acompanham. Muito obrigada pelo convite, obrigada aí pela introdução que você fez e vamos lá para a nossa conversa. Você olha para trás, são quase 40 anos de carreira, né? E você acha que tudo isso valeu a pena? Valeu a pena. Valeu a pena, teve muito estresse no meio do caminho, teve muito desgaste, todo mundo que trabalha em rádio, televisão e jornal sabe o quanto que a gente muitas vezes tem de abrir mão da vida pessoal para poder encarar os desafios, a rotina do dia a dia, mas valeu a pena, sim. Eu ficaria aí no balanço geral da minha vida satisfeita por ter optado pelo jornalismo. Podia ter seguido a economia, no fim eu resolvi misturar os dois, né? Então, e você tem formação, quer dizer, estudou mesmo economia e comunicação pela ECA, da Isso. USP, né? E aí eu te pergunto, o que é mais legal, o que é mais gostoso? Tratar dos rigores da economia ou da descontração, porém da precisão do jornalismo? Olha, primeiro eu não acho o jornalismo tão descontraído assim na área que eu escolhi, né? E fez parte da minha dúvida inicial de carreira. Eu comecei no jornalismo, no ano seguinte eu fiz vestibular de novo e entrei em economia e fiz os dois juntos. Era um de manhã, o outro à noite, no meio do dia, fazendo todas as outras atividades, não é? Mas é isso, eu gostava, eu achava que tinha que ter uma especialidade, eu gostava de economia, mas a coisa mais teórica de desenvolver. Eu confesso que eu não gostava daquela parte assim de contabilidade, né, da matemática financeira que eu tenho que acabar aplicando quando eu faço algumas análises, comentários, preparar matérias, assim, eu tenho que entender do assunto, mas eu acho que a formação ajudou muito, né? E eu peguei uma fase aí muito complicada daqueles sucessivos planos econômicos, não que hoje a gente esteja vivendo um momento tranquilo da economia, longe disso, mas eu peguei aquela fase em que você tinha que falar da hiperinflação, do congelamento de preços, daquelas tentativas frustradas, né, que nós temos todo esse histórico de se congelar preços, tentar controlar na marra, até que veio o Plano Real, a estabilidade, e depois tudo muito misturado com política, né? Eu acho que
ao longo do tempo, os dois temas foram se misturando muito. Claro que política econômica dependia da política em si, de quem estava no governo, das linhas de atuação, mas hoje as coisas se misturam demais, viu, Márcio? Olha, Denise, você é uma pioneira e também uma vencedora, porque, obviamente, diante da sua cultura, do seu patrimônio intelectual, você conseguiu se impor e impor o seu trabalho. Mas eu queria saber como é que era isso há 40 anos atrás. Tinha preconceito por você ser mulher? Já nem existia tanto comentarista econômico homem, né? Imagina uma mulher chegar a galgar espaços na comunicação. Teve preconceito? Teve bullying? Como é que foi, Denise? Não teve. Só que é engraçado esse histórico, não teve. Eu não tenho nenhuma reclamação nesse sentido. Desde que eu comecei, talvez os chefes que eu encarei desde o começo, né? Eu comecei com o Júlio Moreno no Jornal da Tarde, né? Que me fez entrar aí no embalo mesmo do jornalismo, porque antes eu tinha trabalhado fazendo estágio, né, numa agência de notícias, que aí eu já não tive preconceito, porque era uma agência muito pequena de notícias que mandava artigos de economia para o interior, para vários jornais, e eu era jornalista e eles acabaram delegando muito desse trabalho para mim, e eu não tinha nem me formado ainda, nenhuma das duas, nem em jornalismo, nem em economia. Eu estava no último ano de jornalismo, né, ainda estava indo no terceiro por quarto aí de economia, e foi delegada essa tarefa para mim. Eu me saí bem escrevendo e foi assim. Depois eu entrei no Jornal da Tarde, antes eu passei um período na revisão do Estadão, mas foi muito curto, né? Porque logo a gente falava que subia, né, para você cobrir férias de alguém no Jornal da Tarde ou no Estadão, que era junto, né? E aí eu já acabei ficando, né? E não tive preconceito em nenhum momento. E aí, quando eu fui para a Rádio Dourado, tinha um time excelente de jornalistas lá, fazendo programas de economia, Marco Antônio Rocha, o Celso Ming, todos eles me acolheram, não teve ciumeira, não teve esse tipo de problema. Eu acho que eu enfrentei mais, assim, que tem um pessoal que joga meio pesado no jornalismo, que quer te empurrar do lado, mas não é nem a questão de machismo, de preconceito contra a mulher, é uma certa falta de ética mesmo, que eu esbarrei várias vezes no meu caminho. Ô, Denise, como é que é a sua vida hoje? Você tem o seu comentário, por exemplo, na TV Gazeta, e às vezes o telespectador te vê lá falando 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, e não imagina como é o preparo para você chegar ali e falar aqueles 3 minutos, 5 minutos. Então, conta como é. Você escolhe a pauta, você é pautada, você tem fontes, você vai buscar confirmações de notícias para fazer o seu comentário. Conta aí como é tudo isso. Bom, tem o comentário e tem uma entrevista diária, que aí exige muito mais, porque aí eu ia entre outros assuntos. Durante a pandemia, conversei com muito infectologista, com o secretário de saúde, representantes da Anvisa, entramos nessa área também. Eu falo muito com o cientista político, com os políticos em geral, ainda mais agora na fase de eleições. Então, é um preparo paralelo para a entrevista, eu que faço as perguntas, eu tenho ajuda da produção para a gente definir os nomes de quem será entrevistada de segunda a sexta, então são 5 entrevistados por semana, não é? E fora isso tem um comentário. O comentário eu costumo pegar a agenda do dia, os fatos mais relevantes da economia, não é? E aí eu decido junto com a chefia lá do jornalismo qual que é o mais relevante, o que vai entrar em matéria, porque muitas vezes vai ter uma matéria específica sobre o assunto, entra a informação de Brasília ou de algum repórter aqui em São Paulo, e eu complemento a informação com análises. Por exemplo, você tem uma medida que foi discutida no Congresso e aprovada, aí eu falo da repercussão, do quanto que isso pode estar certo ou pode estar errado, não é? E aí eu vou buscar, claro, informações de especialistas em cada área. As entrevistas muitas vezes até ajudam, porque a gente já vai encaminhando determinados assuntos que são relevantes também. Que horas você começa a trabalhar para entrar no ar por volta de 19 horas? Olha, não é em cima da hora, eu passo, na hora que eu acordo, eu já começo a pensar qual vai ser o comentário, o tema relevante do dia que vale o comentário. Então, isso eu já defino cedo, por volta do meio-dia eu converso com a chefia lá no Jornal da Gazeta para a gente definir que é esse o assunto mesmo, e aí eu já me pauto também para a entrevista definindo as perguntas. Eu faço o roteiro prévio, né, de quais são os temas relevantes, eu tenho que fazer alguma pesquisa sobre o que a pessoa falou, se é um político, as propostas que ele apresentou, brigas que ele entrou, alguns enroscos, desafios, mudança de partido. Então, tudo isso
eu preciso buscar informações, né, para poder fazer as perguntas mais relevantes para que o telespectador, né, o ouvinte, agora nas redes sociais de modo geral, porque não é só TV, que ele possa ter interesse pelo que a gente vai falar, né? Por falar em redes sociais, você se adaptou bem a essa inovação, a grande tecnologia? Olha, eu participo, mas eu confesso assim, como jornalista, eu acho que um canal importante, por exemplo, para você veicular o que você faz, e matérias e comentários, e ajudar a dar notícias quando você tem uma informação, antes é o Twitter. Mas virou uma terra de ninguém, viu, Márcio? É um negócio muito difícil, às vezes até acaba abalando assim, emocionalmente, porque dá raiva, né? Eu não consigo, eu sou uma pessoa muito envolvida nas coisas que eu faço, e você faz um determinado comentário e as pessoas entendem de uma forma completamente diferente. Se você critica o governo, você é contra o governo. Se você elogia outra coisa, você é a favor de alguém. Você não pode ter uma isenção técnica, analítica, que as pessoas sempre querem botar um carimbo no que você disse. Né? Então, é um negócio muito Verdade. É curioso. verdade. É curioso, sabe? E é irritante isso, essa incapacidade das pessoas de acreditarem que você pode tentar ser neutro no comentário que você faz. Quando eu faço as entrevistas, por exemplo, de política, eu entrevisto tantas pessoas de esquerda como de direita, de extrema direita, pessoas que têm pensamento completamente diferente do meu, e vai ser muito difícil o próprio entrevistado perceber o que eu penso. Em alguns momentos tem alguns embates, assim, eu lembro que teve algumas questões que eu deixo em aberto, por exemplo, que eu discordo totalmente, é a questão do armamento. Isso eu não tenho muito o que discutir. Né? Eu aceito a opinião das pessoas, né? Deixo exporem a posição, mas a minha posição é muito clara em relação a isso. Eu sou contra e pronto. Eu acho que é extremamente arriscado você deixar avançar nesse sentido. Agora, politicamente, tendência política, qual partido que eu gosto, tudo isso eu acho que faz parte do jornalismo, você ser isenta, mas faz parte também você criticar o que é errado dentro de uma concepção de realismo, de sociedade, de responsabilidade, de ciência na pandemia. Sabe, não dá para você aceitar quem critica vacinas, quem achou que a pandemia não era uma questão séria, que matou milhões de pessoas pelo mundo. Eu acho que são questões em que você não pode abrir mão da sua opinião, que tem um embasamento teórico, técnico e científico, no caso da pandemia, né? Eu compreendo perfeitamente o que você está falando. E aí, qual é a saída, Denise? Olha, quando é em rede social e passa do limite na crítica, eu bloqueio. Eu não dou corda. Né? Inclusive, eu já tenho uma frase que eu coloquei lá, que eu não bato palma para maluco. Eu não vou dar espaço, no meu espaço do Twitter, que eu emiti a minha opinião, para a pessoa ser agressiva comigo. Né? Discutir é uma coisa, ponderar, né? Argumentar, essa é uma coisa. A outra é a pessoa vir de uma forma agressiva e te carimbando de uma coisa que você pode não ser, de uma coisa que você pode não ter, não está subentendido que eu quis dizer outra coisa. Né? Quando eu faço uma crítica, a crítica é aquilo e pronto. E todo mundo, eu acho que é passível de críticas. Eu posso ser criticada por alguma coisa que eu pense, mas com respeito. Né? E todos os governantes podem ser criticados, que ninguém nunca está 100% correto. Então, você admirar uma pessoa, você gostar da linha política dela, você achar que ela pode ser um bom governante, não quer dizer que você vá o tempo todo estar fechado com ela. Eu acho que é um erro muito grande que nós temos aqui no Brasil, de você idealizar políticos, de você se apaixonar por políticos, né? De você tê-los como ídolos, e aí você não pode falar mal daquela pessoa, a pessoa é intocável. E não é assim, ninguém é 100% correto. Nem o teu chefe, nem o teu colega, nem teu amigo, nem parente, nem quem está próximo de você, as pessoas erram. Né? Se você não tivesse essa capacidade de criticar, como é que você ia criar um filho? Né? Você ia falando, passar a mão na cabeça, falar, tudo bem, ele é querido, que lindo, que aí pronto, acabou. Não, não é assim. As pessoas erram, e eu acho que está faltando muito isso aqui no Brasil, é você ter capacidade de discernimento, de uma avaliação isenta, de você não fechar a posição com uma pessoa que muitas vezes você está endossando barbaridades, achando que que esse seu apoio é fundamental para a pessoa se manter ou voltar para o poder. E não é assim. Não é? Eu acho que a capacidade crítica das pessoas está muito comprometida por essas paixões. É verdade. Você sabe que eu me preocupo ainda mais quando eu vejo, por exemplo, no Twitter, no Instagram, até no Facebook, pseudônimos, apelidos,
e pessoas usando aquele escudo, porque isso acaba se tornando um escudo. Você está tratando com um fake, uma pessoa que não está se mostrando verdadeira, não está dando o nome, o sobrenome. Pode ser o robô até, né? Você pessoalmente, está se abrindo, você está lá de peito aberto. Aí o cara, ele é um camisa roxa, o outro é um maluco nesse nível, mais ou menos, né? Então, é muito difícil você conviver com esse tipo de gente. Agora, pior ainda é ouvir o Elon Musk, por exemplo, que comprou o Twitter, dizendo que acha a plataforma muito fechada, que tem que abrir mais ainda, tem que ser mais liberal. O que você acha disso? Absurdo, eu acho absurdo. Eu acho você dar espaço para fake news, e fake news que muitas vezes são nocivas demais, né? Você vê um índice de vacinação, por exemplo, muito baixo hoje por fake news, e eu não estou falando da questão do Brasil, né? Se espalhou pelo mundo aquela ideia que as crianças podiam ficar doentes tomando vacina contra sarampo, né? E você vê as pessoas negligenciando uma coisa que é muito séria, que já era um problema eliminado do país, e aí você vai permitir que esse tipo de informação falsa seja veiculada pelas redes sociais, que tem um alcance tão grande, não é? A gente viu na época da campanha tanta falsidade também, mentira colocada lá, que distorceu a ideia que as pessoas tinham de determinados candidatos, e a pessoa é eliminada. Eu acho que as redes sociais, muitas vezes, elas batem muito pesado em algumas questões. Eu acho que para combater, né, a onda de mentira, de fake news, que vem ao contrário. E aí você cria extremos também nas redes sociais, que eu acho que não dá espaço para diálogo, né? E a falta de respeito, sabe? As pessoas que xingam, que são extremamente grosseiras, e é uma coisa desnecessária, por isso que eu falei que eu bloqueio, né? Então, tem determinadas postagens que tem uma repercussão aí que puxa a determinada opositora ao que eu penso, que eu falo, gente, não vale a pena. É você se desgastar e dar espaço para opiniões absurdas, né? Porque chega um determinado ponto que não é questão de opinião, é maluquice mesmo. Então, eu acho que esse tipo de opinião não tem que ter espaço, que vai além da opinião, passa a ser crime em muitos casos, né? Então, opinião e liberdade de falar o que você pensa é diferente de você cometer crimes ou de você induzir as pessoas a fazerem coisas que vão prejudicá-las. É a questão, por exemplo, de vacina. Você não acha que nós, como comunicadores, temos muita importância e influência no sentido do Congresso Nacional, então, regimentar mais as leis, endurecer mais essas leis contra fake news, contra barbaridades que a gente vê aí a cada segundo na internet? Olha, Márcio, sem dúvida, eu acho que o Congresso tem que trabalhar melhor em várias questões, definir uma legislação, até para impedir essa questão que a gente estava falando de fake news, mas várias outras questões dentro da legalidade, de estabelecer parâmetros, porque o que a gente tem visto muitas vezes é que o próprio Congresso, né, parlamentares, recorrem ao STF para que o STF tome uma decisão que caberia ao Congresso ter regulamentado. E aí fica aquele embate, não é, que ficam falando que o Supremo está interferindo demais nos poderes, mas pela ausência de uma legislação mais específica, de uma legislação, inclusive, que se atualize em função das novas questões que vão surgindo, né? Eu quero mudar de assunto e tocar num outro tema. Você é ganhadora de muitos prêmios, né? Entre eles o Comunique-se de 2018, mídia falada e escrita. 2019. 2019, né? Agora, teve um prêmio ESSO que você ganhou em 87, com a série de matérias Diga Não ao Leão. Até o governo teve que alterar as regras de tributação da declaração do imposto de renda daquele ano. Relembra um pouquinho para o pessoal saber desse prêmio tão importante que você ganhou e da matéria que você fez. Olha, foi toda uma equipe, né? Foram semanas de trabalho de toda uma equipe, tinha algumas matérias minhas, foi a equipe do Jornal da Tarde, da Economia do Jornal da Tarde, quem ganhou esse prêmio. Eu estava no começo da carreira, né? E a gente era pautado, né? Eu citei até o Júlio Moreno há pouco, ele definia muito, né? Junto, a gente discutia as pautas relacionadas a isso, porque era assim, era uma época de inflação muito alta,
e você não ter uma correção implicaria o pagamento pesadíssimo de imposto, e nós já temos um histórico de carga tributária muito elevado. Então, nós fizemos uma série de matérias, era manchete todo dia, né, criticando o governo com a argumentação correta, com a participação de especialistas, entrevistas. Então, foi um material muito grande, muito extenso, que conseguiu, no final das contas, fazer o governo mudar as regras daquele ano. Né? Foi uma grande vitória e nós ganhamos o Prêmio ESSO, né? Comemoramos em equipe, alguns trabalharam mais, outros trabalharam menos, mas, enfim, foi um trabalho de equipe, porque você tinha o editor que ia colocar a matéria, colocar a manchete, colocar na capa do jornal, tinha quem definia as pautas, e foi um trabalho muito conjunto, né? E o governo mudou mesmo, a lei Mudou, atendeu mudou. a reclamação de vocês? Mudou porque era isso, ele tentava empurrar com a barriga, só que agora, quando a gente vê a questão do imposto de renda, talvez falte uma mobilização assim, faz anos e anos que nós não temos correção de tabela de imposto de renda, né? Todo governo vai aproveitando que é um aumento indireto da carga tributária, porque ele não repassa a inflação, você vê, quando você vai abater alguma despesa que é passiva de abatimento, despesa com educação, com dependente, não tem essa correção, o quanto você paga de imposto retido na fonte sobre o seu salário. Né? Então, falta uma mobilização mesmo para valer. Mobilização, talvez, para a gente ter uma reforma tributária para valer, porque as distorções foram aumentando tanto quando você fala na questão tributária. Eu acho que é um dos grandes desafios para o Brasil, seja quem for o próximo governo, é fazer uma reforma tributária para valer. A gente vê que algumas propostas afetam mais uns setores e outros, aí eles são contra, porque a carga tributária pode aumentar para poder diminuir de outro lado, mas eu acho que você tem que definir um modelo tributário que seja muito mais simples, que não crie tantas dificuldades para as empresas, não seja tão pesado para os investimentos e não pese tanto para os mais pobres, porque a gente tem essa questão também da regressividade do imposto de renda, né? Que deveria ser proporcional ao quanto você ganha. E aí não é a renda que é tributada, né? Então tem muita coisa errada, imposto indireto, tudo fica mais caro por causa de impostos, e a gente paga muito e tem pouco retorno, né? Nossa, como paga, pelo amor de Deus. Deixa eu mudar um pouco o nosso papo aqui para levar a coisa para o lado um pouco mais pessoal. Você é sobejamente conhecida como uma grande São Paulina, mas é casada com um fanático palmeirense. Só quem já esteve ao lado do meu amigo Domênico Caroni num jogo do Palmeiras sabe o quanto ele é. E não basta ser torcedor e corneteiro, né? Ele é conselheiro e vive... Já foi diretor. Vive nas Alamedas dos velhos tempos, quando eu era repórter, ele frequentava diariamente o velho Parque Antártica. Mas como é que é essa convivência? Porque eu sei que você gosta de futebol e, além de São Paulina, você acompanha tudo do seu São Paulo. E tem uma brincadeira um com o outro, uma tiração de sarro? Como é que é? Muita provocação, muita provocação. Olha, eu vou confessar uma coisa que nós já fizemos. Tinha um jogo importante lá no antigo Parque Antártica, não, já era Allianz Parque, entre São Paulo e Palmeiras, né? Aí eu coloquei óculos escuros, eu fui, torcida única, estava eu lá bem escondida, né? E o São Paulo começou ganhando, marcou o primeiro gol, todo mundo quietinho, ninguém fazia barulho, eu olhei, eu tive que olhar no celular para confirmar, eu falei, gente, mas eu vi gol, só que eu não podia falar alto que eu apanhava, né? Aí veio o segundo gol e eu lá, eu só olhava para ele com aquela cara. Aí o São Paulo acabou perdendo de 4-2. Então foi assim, eu saí de óculos escuros disfarçada, até porque eu sempre falei na rádio que eu era São Paulina, mas é isso, aqui em casa eu não deixo ele comemorar demais quando o São Paulo ganha, eu acho que quando o Palmeiras ganha, e eu acho que o Palmeiras anda ganhando demais do São Paulo, com exceção do Campeonato Paulista do ano passado, né? Então, como é que foi, por exemplo, agora recentemente na final do Campeonato Paulista, que o São Paulo venceu e convenceu no primeiro jogo no Morumbi e depois foi atropelado pelo Palmeiras no segundo jogo no Allianz Parque. Como é que foi dentro da sua casa? Conta aí curiosidades para o nosso espectador. Olha, eu acho que nós dois reconhecemos, né? O Palmeiras jogou muito mal, e o São Paulo jogou muito bem no primeiro jogo, no segundo eu não tinha o que falar, né? Eu estava... daquele jogo eu não consegui entender o São Paulo. O São Paulo entrou em campo para assistir o jogo. Ele não fez nada, né? Absolutamente nada. Eu falei, gente, merece perder. Então, nesse não tinha nem o que discutir,
foi isso, ele comemorou, eu só falei para ele, não fica gritando demais na varanda, provocando os vizinhos, né? Mas é isso. Se contenha na comemoração, mas o time merecia. Agora, ele tem um problema mais sério, que na minha família já nasce São Paulino, né? Então, você tem gerações e gerações de São Paulino. E muitas vezes a gente está no interior, lá em Socorro, assistindo com toda a família. Todos os meus primos são São Paulinos, até o pequenininho de 4 anos provoca ele. Então, é isso. Ele tem Agora, que assistir com a torcida contra. Eu quero ver a força de cada um em casa. A Mariana é a filha da Denise e do Domênico Caroni. É só Para quem minha, que ela Mariana. São Paulina. São Paulina, Ah, não. então você São Paulina. teve mais influência que ele. Sim, com certeza. Mariana é São Paulina. Então, vamos E o falar namorado dela também é São Paulino. Bom, eu acho até, pela sua personalidade, Denise, eu tenho a impressão que quando ela chegou em casa, mamãe, estou namorando. A primeira pergunta que você deve ter feito não foi o nome do seu namorado, foi para que time ele torce. Oh, ela comentou, acho que quando ela estava conhecendo, ela já comentou, nem perguntei. Ela já antecipou, né? Já então, antecipou. Vamos falar um pouquinho do seu São Paulo, que está vivendo um bom momento na Sul-Americana e um regular para bom no Campeonato Brasileiro. Como é que você vê o seu São Paulo nesse momento? Olha, é complicado, viu, Márcio? Eu não estou conseguindo ver muito São Paulo em momentos, não é? Quando o pessoal se empolga. Faz tanto tempo que a gente não ganha para valer, que a gente não tem uma fase efetivamente positiva, que eu perdi um pouco a confiança na capacidade de ganhar de campeonatos. Aí quem me acompanha nas redes sociais vê isso. Eu torço, né? Torço muito para o São Paulo, mas eu ando desanimada, sabe? Não, ele tem essas fases boas, você se empolga e de repente tropeça. Foi o final do campeonato que você estava comentando, sabe? Não justificava ter jogado tão mal na final e ter entregue uma vantagem que tinha. E isso tem acontecido com muita frequência com São Paulo, sabe? Eu não consigo detectar exatamente qual que é o problema, porque nessa fase ruim que o São Paulo vem vivendo, nós tivemos troca de direção, teve troca de técnico, teve mudanças de jogadores, sabe? Voltaram os jogadores que eram antigos, que gostavam demais do São Paulo, e nem assim não vai, sabe? Então é uma coisa assim, muito complicada. Eu perdi bastante a confiança que eu tinha no time. Então, eu espero para ver o resultado. Né? Várias vezes eu escrevo ali, se eu comemoro o resultado, eu falei, quero ver se continua assim. Então, mas está invicto no Morumbi, não está mal São Paulo. Agora, justamente sobre isso, qual que é a sua opinião sobre o Rogério Ceni, que é um ídolo como jogador indiscutível, que chegou a marcas espetaculares, até marcando gols, um goleiro artilheiro, como ele se consagrou, foi fundamental na conquista do tricampeonato mundial em 2005, contra o Liverpool. Então, voltou pela segunda vez como técnico do clube, estava mal, chegou a ser vaiado pela torcida, o time melhorou e já nos últimos jogos do Morumbi ele tem sido aplaudido. O que você pensa do Rogério Ceni? Olha, eu acho que a primeira vez que ele foi técnico, ele não tinha experiência, ele não estava preparado para aquilo. Eu acho que ele quis dar continuidade a toda a força como ele tinha como goleiro. E a gente tem que agradecer muitas vitórias, muitos campeonatos que nós tivemos, aquela fase de alegria do São Paulo que eu falava que já faz um tempo que a gente está querendo ver isso de volta. A gente se deve muito ao Rogério Ceni. Hoje eu acho que ele está mais preparado, né? Ele passou por outros times e nem todos ele teve um bom resultado. Agora, eu noto uma certa instabilidade ainda. Eu acho que falta um pouco de experiência em determinadas situações, em situações decisivas, inclusive. Eu acho que falta um pouco de experiência, mas eu confio nele. Eu acho que tem mais uma estrutura atrapalhando, muitas vezes falta de jogadores em algumas posições, mas eu acredito nele como técnico. Eu sinto nele uma coisa que eu acho que é importante, é gostar do time. Né? É você lutar para dar o resultado, não é porque você foi contratado, porque você tem uma remuneração muito elevada, não, é aquela coisa de coração mesmo, que eu acho que devia pesar muito no time, não é? Muito bem, nós falamos sobre a sua carreira, falamos sobre a sua vida, falamos um pouco sobre economia, falamos sobre futebol, esporte, Palmeiras, São Paulo, e eu queria encerrar, nós estamos nos encaminhando para o encerramento, para também saber a sua opinião, porque você
afirmou há pouco sobre vários planos econômicos que você acompanhou, e eu percebo, Denise, não sei se é por causa da fase da minha vida, mas porque é uma realidade, que nós nunca passamos por uma crise tão grande como a atual, em todos os sentidos. Você falou em reforma tributária, mas você pode estender essa sua opinião em vários aspectos, mas o que mata a população é esse arroxo salarial, essa falta de oportunidades, a inflação, o dólar que ficou num patamar acima de $5 durante muito tempo, enfim. O que você acha da nossa economia, da nossa situação? Vamos sair dessa? Vai demorar. Eu acho que vai demorar com qualquer governo, porque, primeiro, eu acho que a gente tem que reconhecer, né, Márcio, que nós tivemos um momento muito atípico vindo do exterior, né? Uma pandemia, que é uma coisa que a gente não tinha na memória, né? Então, ultrapassa qualquer capacidade aí de planejamento, de prevenção, né, do ponto de vista econômico. Eu acho que o Brasil até agiu bem, do ponto de vista econômico, né? As respostas que foram dadas ajudaram em determinado momento. Hoje nós temos uma crise internacional que vem desde a pandemia, essa questão da inflação, então custo de energia, custo de alimentação, você teve lockdown, que é necessário, né? Eu discordo totalmente daquelas afirmações que a crise é consequência do fique em casa. Se não tivesse ficado em casa daquela fase, que nem foram todos os setores que fecharam, foi parcial dentro da capacidade de a saúde controlar a pandemia, mas nós tivemos outros problemas, né, que vêm do exterior, desequilíbrio da cadeia de produção. O mundo inteiro lidou com essa situação e teve de ter lockdown porque não tinha vacina primeiro e não tinha capacidade de internação das pessoas e tratamento eficiente. Então, morreriam muito mais do que as pessoas que morreram, não é? Então, mas tem uma consequência econômica, sem dúvida nenhuma. Você teve um desequilíbrio nessa cadeia produtiva global que gerou pressões de preços. A China começou a se recuperar antes dos demais países, porque impôs um lockdown pesado. Quando ela se recuperou e o governo lá tem condição de dar muito estímulo, ela gerou uma demanda maior. Depois as grandes economias foram reagindo também, como os Estados Unidos. Isso pressionou mais os preços, não é? E aí veio a guerra com a Ucrânia entre a Ucrânia e a Rússia, que desarticulou mais essa questão da cadeia produtiva, problema de embarques de mercadorias. A Ucrânia é muito importante no fornecimento de grãos, a Rússia tem a questão de energia, de petróleo, que pesa na Europa. Então, a inflação virou um desafio global. Esse é um ponto. Agora, nós já vimos de inflação pressionada, e aí você entra com um componente político também, e talvez a falta de um programa econômico melhor definido, que trouxe muita instabilidade para o Brasil. Então o dólar avançou. A gente teve um movimento muito diferenciado de outras moedas do exterior. E o dólar é um componente que faz com que esses preços que estão mais altos no exterior fiquem mais altos ainda aqui no Brasil. A gente teve esse problema. Aí o dólar começou a ceder no começo deste ano, mas ainda não o suficiente para fazer diferença nessa formação de preços. Quando você tem inflação elevada, você tem perda do poder de compra da população, que sofria as consequências do aumento do desemprego, não é? Porque nós vivemos aquela situação da pandemia, perda de renda de empresas de vários setores, então tinha um ajuste. Hoje há uma retomada do mercado de trabalho, mas você vê que a inflação ainda continua comprometendo o rendimento real, que não se recuperou, não voltou ao nível pré-pandemia, né? Então tem uma perda acumulada, massa salarial também demorou muito para crescer, mesmo com aumento de contratações, aumento do trabalho informal, exatamente por isso, porque a inflação corrói o poder de compra. E eu acho que a partir do momento que teve essa bagunça toda, o governo perdeu uma linha de atuação na área econômica. Você pegando a equipe econômica do começo e agora, você vê que saíram pessoas profissionais que, em cada área, poderiam ter trabalhado de uma forma muito mais eficiente, inclusive em relação a ajuste de contas públicas, reforma tributária. Foram pessoas que foram ficando no meio do caminho porque perceberam que não tinha ambiente para seguir adiante com aquele programa original. E agora a gente está naquela de tentar um remendo para lá, um remendo para cá. É aquela coisa que acontecia muito na época da hiperinflação. Claro que estamos longe ainda de uma hiperinflação, mas estamos com uma inflação que incomoda e incomoda muito. E você não vê o governo com capacidade de reorganizar um programa econômico. Então, está dando problema na Petrobras, então vamos privatizar a Petrobras, vamos mudar o imposto, vamos dar subsídio, vamos discutir. Você vê que não tem uma coisa estruturada, que se avalia as consequências, por exemplo, de mexer com o ICMS dos estados. O ICMS pesa.
Você pega a conta de luz, você vê lá que pesa muito, mas tem a questão da receita dos estados e o que eles fazem com o dinheiro, o quanto que eles investem em áreas prioritárias como saúde e educação. Se eles ficarem sem dinheiro, eles vão bater na porta lá do governo central. Isso já aconteceu várias vezes, já teve renegociação das dívidas dos estados. Então, falta um programa macroeconômico que vai ter de ser redefinido, talvez pelo próximo governo, seja reeleito ou seja o novo governo, vai ter que cuidar muito disso, de colocar a casa em ordem, redefinir ações nas diversas áreas. A indústria perdeu muito espaço. Eu tive até uma entrevista nessa semana tratando exatamente desse assunto, né, da desindustrialização que nós tivemos nas últimas décadas, em parte exatamente por essa questão da carga tributária, que desestimula investimentos. Você tem problemas sérios na área de educação, de formação profissional, você não tem mão de obra qualificada para incorporar tecnologias que vão aumentar a competitividade e a produtividade do setor industrial. A agricultura, ela tem uma força aqui do Brasil, porque ela tem vários benefícios, inclusive tributários, conta com as condições do país, que estão cada vez mais adversas, porque você tem a questão climática também, que tem mudado muito, tem alterado um pouco o ciclo aí de produção, exigido ajustes que são importantes, a questão ambiental pesa muito também. Agora, eu acho que faltam diretrizes, a redefinição de um programa econômico, um programa que seja coerente, não é? E que consiga resolver essas distorções. Então, a reforma tributária, você tem um Estado muito inchado e a gente não fez a reforma administrativa, não é para sair demitindo o servidor público, não, é para você deixar os que trabalham bem e que haja uma avaliação se de fato eles trabalham bem. Eles não podem se proteger com essa estabilidade de emprego, com a garantia de ter emprego e em troca disso não ser cobrado eficiência. Então, é isso que tem que ser remodelado. Tem algumas áreas que são inchadas demais e outras áreas têm de menos. Você vê salário baixo na área da saúde, na área da educação e outros que talvez deveriam receber muito menos. Né? Aí entra todas as esferas de poder, entra no Congresso, todos os assistentes, todo aquele inchaço que você vê da máquina pública também via Congresso, ou da Justiça brasileira também, gasto demais. Então, e tudo isso leva a um Estado muito inchado, ineficiente e que dificulta a economia crescer. Aí você pega aquele empreendedor, ele paga a conta disso tudo, o assalariado paga a conta disso tudo. Então, eu acho que a gente precisa de um bom programa econômico. Aí as pessoas ficam discutindo só política, ideologia, e não estão prestando atenção, não estão cobrando o programa econômico dos candidatos. Legal, Denise. Olha, que delícia esse papo com você. Eu ficaria aqui agora mais um tempão para conversarmos sobre outros assuntos. Você tem uma posição muito clara, é muito esclarecida, muito estruturada, e, além de tudo, é uma delícia conversar com você, muito simpática. E eu tenho que agradecer em nome dos nossos espectadores e dizer que foi uma honra tê-lo aqui na nossa resenha Bam Bam Bam. Eu que agradeço muito o convite, espero que as pessoas gostem e entendam o que eu disse, sem essa polarização toda. Desculpem os palmeirenses, mas eu já nasci São Paulina, né? Então é isso, mas eu convivo com o palmeirense, então eu tenho esse crédito também para não brigar, e com todos os times. Aliás, eu acho que até assim como na política, também no futebol você tem que ter uma relação pacífica, né? Você pode brincar, você pode comemorar as suas vitórias, brincar com o outro que saiu derrotado, mas sem partir para a violência e para a agressividade, né? Eu acho que está faltando um pouquinho de bom senso no mundo. Mas é isso, Márcio, muito obrigada, né? E um beijo a todos que nos acompanharam. Muito bem. Minha gente, portanto, encerrada a nossa resenha Bam 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 desta segunda-feira, agradecendo demais a Denise Campos de Toledo, mandando um abraço fraternal e carinhoso ao Domênico Caroni, marido dela, a São Paulinos, palmeirenses, corintianos, santistas, a todos que nos acompanham habitualmente aqui às segundas-feiras, e você que, por acaso, pegou o papo na metade ou não teve tempo de assistir, vá lá no IGTV do Instagram, vá no meu canal do YouTube, aliás, se inscreva no meu canal, tá aí, Márcio Bernardes Oficial. Você pode ir no meu site, www.marciobernardes.com.br. Nós estamos também no Twitter, no LinkedIn, no Facebook. É uma honra, um prazer estar com todos vocês. Na próxima segunda-feira, um novo encontro, um novo papo. Muito obrigado, boa semana para todo mundo. Tchau, gente!